Metodologias ágeis, agilidade, Scrum, Kanban, Extreme Programming. Resumindo, como maximizar a entrega de valor para o seu cliente e fazer isso de uma forma mais ágil e eficiente. É justamente sobre isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Fala turma, meu nome é Samuel Crescencio da Lean It 101 e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse tema muito importante, muito relevante na atualidade, metodologias ágeis. Então se você quer aprender um pouco mais sobre isso, fica conosco até o final. Então para a gente começar essa história, vamos compreender como surgiram as metodologias ágeis e quais foram os principais motivacionais para a criação dessas metodologias. Como eventualmente você sabe, metodologias ágeis surgiram na indústria de software para resolver inicialmente problemas específicos dessa indústria. A maneira que nós desenvolvemos software hoje, ela foi concebida há não muito tempo, cerca de 50 anos atrás. Na década de 70 foi quando começaram a surgir as primeiras metodologias para ajudar a organizar os processos de desenvolvimento. Em outras palavras, como é que nós capturamos a necessidade de um cliente, projetamos, arquitetamos um sistema, implementamos, testamos e posteriormente entregamos esse sistema para um cliente. E justamente por conta de toda essa jornada, que não é simples, especialmente porque envolve o desenvolvimento tecnológico e também a compreensão clara das necessidades de negócio, como que de fato um software vai realmente resolver o problema de um cliente. E lá atrás, lá no início de quando nós começamos com o advento dessas metodologias para o desenvolvimento de software, se utilizava uma metodologia conhecida como Waterfall, ou o método cascata. Em qualquer produto que nós vamos desenvolver, nós temos sempre que compreender claramente qual é o problema e o que nós precisamos fazer até que nós possamos, então, resolver o problema. Então, eu vou exemplificar um problema não resolvido, como uma carinha triste aqui, e um problema resolvido depois de um certo tempo e a carinha totalmente feliz. E a primeira coisa que a gente tem que observar é o que acontece neste meio tempo. Quanto tempo dura, de fato, esse período até que eu possa fazer com que o meu cliente esteja feliz com a solução que a gente entregou para ele. Então, como existe uma série de etapas, uma série de fases nesse processo, desde a captura das necessidades até a entrega final, lá na década de 70 se pensou um modelo chamado Waterfall e esse modelo basicamente ele segregava essas etapas. Em essência, nós tínhamos um modelo parecido com uma cascata de fato, como se fosse aqui uma grande escada. Então, na primeira etapa, nós fazíamos uma análise de requisitos, depois nós fazíamos um projeto de sistema com base nessa análise de requisitos, depois haveria então a implementação deste projeto, posteriormente haveria então os testes e só então haveria a entrega. Só que qual é a situação aqui? Dependendo do problema que nós estamos nos propondo resolver, isso aqui pode ser um projeto muito grande, pode ser um sistema, um software muito grande. E softwares grandes, eles levam muito tempo para serem entregues. E aí eu estou falando de meses ou quem sabe até mesmo anos desenvolvendo um software até que ele possa ser entregue. E certamente um software ele vai resolver vários problemas. Geralmente não é apenas um único problema. E quando a gente observa essa linha do tempo e o tempo que se decorre desde o momento que a gente faz a análise inicial até o momento que a gente entrega, usando esses métodos tradicionais que segregam essas fases e na prática as coisas são passadas como uma passagem de bastão mesmo, de mãos em mãos, até o final dessa linha do tempo aqui. Perceba que quem faz a análise geralmente não é a mesma pessoa que faz o projeto. Quem implementa geralmente não é a mesma pessoa que vai testar. Então, existe sim uma passagem de bastão entre essas fases para grupos diferentes, segregados, geralmente segregados por papéis. Então, nestes métodos mais tradicionais, geralmente eu tinha o analista de sistema, o projetista, o arquiteto de software, o desenvolvedor, programador ou implementador, como você queira chamar. A gente teria também o testador e também, posteriormente, outras funções como suporte técnico ao cliente, o pessoal que de fato vai instalar esse sistema lá no cliente, treinar e assim por diante.
E quando a gente tem toda essa segregação de papéis e responsabilidades dentro de uma linha do tempo, onde as coisas são passadas de mãos em mãos até chegar lá no final, você já pode imaginar que esse não será o processo mais eficiente. E de fato, o que esse processo aqui causava? Eu vou fazer aqui alguns gráficos para exemplificar para nós. Primeiro, a gente vai avaliar aqui visibilidade. Visibilidade sobre o progresso dessa implementação. Tanto visibilidade por parte do stakeholder, do patrocinador, de quem de fato está investindo dinheiro, quanto visibilidade dos próprios gestores, aqueles que estão gerindo esse processo de desenvolvimento. Como você pode perceber, na etapa de análise, geralmente a equipe está mais em contato com o cliente, coletando requisitos, elaborando listas de solicitações do cliente, compreendendo de fato quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Então, nessa primeira etapa aqui, ao longo do tempo, o nosso nível de visibilidade, e aí eu vou representar aqui com uma outra caneta, então o nosso nível de visibilidade com métodos tradicionais de desenvolvimento, ele era extremamente alto no início do projeto e extremamente alto no final do projeto, quando a gente então entregava o software para o cliente. Só que lembre-se, pode-se decorrer um longo tempo, meses ou até mesmo anos, desde a etapa de análise até a etapa de entrega. E o que acontece no meio do caminho? Bom, com os métodos tradicionais, especialmente por essa segregação que eu já comentei com vocês, o que acontecia é toda essa etapa de análise, então, era elaborado um projeto e esse projeto elaborava aí o que a gente chamava de especificações técnicas e funcionais. Especificações que geralmente eram documentos de centenas de páginas que descreviam como que aquele sistema iria ser implementado, quais eram os aspectos técnicos e os aspectos relacionados às funcionalidades que aquele sistema deveria ter. E você pode imaginar que documentos de centenas de páginas, eles levam muito tempo para serem construídos. E como a gente investe muito tempo na construção destes documentos, que agora contém o conhecimento a respeito de o que precisa ser feito e como a gente vai fazer isso relativo às necessidades do nosso cliente, a equipe então ela passa a confiar quase que cegamente nesses documentos para produzir aquilo que está ali documentado. Então, o nível de visibilidade ao longo do tempo, ele acaba caindo bastante por conta disto, porque nós passamos a confiar mais na documentação ostensiva que foi elaborada do que numa comunicação mais direta e frequente com o nosso cliente. Então, essa é uma das características negativas relativas aos processos tradicionais. E como que o processo ágil resolve tudo isso? Você deve estar se perguntando. Antes de responder essa pergunta, eu quero te colocar ainda mais alguns aspectos importantes. Quando a gente olha, aqui a gente olhou visibilidade de progresso. Agora, quando a gente olha entrega de valor para o nosso cliente, como é que fica a curva de entrega de valor em projetos tradicionais? Então, vamos desenhar aqui um outro plano cartesiano, dessa vez para a gente avaliar a entrega de valor ao longo do tempo. Então, para cá é mais valor e para cá é tempo. Basicamente, como a gente tem todas essas fases e a entrega só acontece no final, essa curva ela fica basicamente assim. A gente gasta dinheiro, gasta tempo e só entrega valor lá no final. É isso que acontece com os processos tradicionais. Um outro aspecto que a gente pode avaliar aqui, também bastante importante, é relacionado à gestão de risco. Então, risco, tempo e aqui. Quanto mais para cima, mais nós mitigamos ou mais nós diminuímos o risco. O risco, ele começa a ser mitigado e diminuído a partir do momento em que você começa a entregar o produto que resolve o problema do cliente. E até que a gente possa entregar esse produto e provar que realmente ele é capaz de resolver o problema do cliente, tudo que nós temos é uma hipótese. E essa hipótese, ela precisa ser provada verdadeira. E isso só acontece com a entrega do produto. Então, a mitigação de risco num processo tradicional, ela segue uma curva também parecida com a de valor, ou seja, a gente só vai mitigar risco lá no final do projeto, depois de ter gasto muito dinheiro e muito tempo na implementação. Um outro aspecto muito importante que a gente pode observar através dessa análise sobre os métodos tradicionais de desenvolvimento é a nossa capacidade de nos adaptarmos a coisas novas, ou seja, a nossa adaptabilidade. Em essência, num processo tradicional, justamente pelo fato da gente estar ancorado numa documentação cara, que levou muito tempo para ser desenvolvida, a nossa capacidade de nos adaptarmos e respondermos às mudanças, ela é muito prejudicada ao longo do tempo. Não apenas
por essa questão documental, mas também por aspectos relacionados à tecnologia, como, por exemplo, a forma como nós testamos o software. Em processos tradicionais, geralmente o teste é feito de maneira manual, com base num plano de teste que também foi caro de ser construído. E pelo elevado custo desses testes manuais, dificilmente nós conseguimos reproduzir todos os testes a cada vez que a gente modifica o software. Qual que é o resultado disso? A gente começa a ter problemas, defeitos em produção e também uma maior incapacidade de responder às mudanças. Então, essa curva de adaptabilidade, basicamente, ela fica da seguinte forma. Um outro plano cartesiano, ao longo do tempo, o nosso nível de adaptabilidade. Então, a nossa adaptabilidade no início do projeto, ela ainda é alta, porque nós não temos nada, nós estamos precisando construir as coisas, mas à medida que nós construímos com processos tradicionais, a nossa capacidade de responder às mudanças, ela acaba sendo extremamente prejudicada. E a nossa curva vai ficar dessa forma. Então, como a gente pode observar, não é nada interessante a gente perder visibilidade, a gente ser capaz de ter um retorno do nosso investimento só no final do projeto, diminuir os riscos só no final do projeto e mesmo perder esta capacidade de adaptarmos o nosso sistema a novas necessidades de mercado e, eventualmente, até novas tecnologias que podem surgir ao longo do caminho. E como que isso fica com as metodologias ágeis? Bom, aqui é onde vem a parte interessante. As metodologias ágeis proporcionam uma comunicação direta com o cliente e uma comunicação constante. Inclusive, eu já vou falar para vocês sobre o Manifesto Ágil. Lá no Manifesto Ágil, ele aborda que o cliente ele é presente, ou seja, o cliente faz parte do processo de desenvolvimento. Então, o nosso nível de visibilidade ele é sempre elevado durante todo o projeto. Quando a gente observa a nossa capacidade de entrega de valor, basicamente a gente também inverte essa curva aqui, especialmente pelo fato de que nós vamos trabalhar com priorização focado naquilo que resolve o maior problema do cliente no menor tempo e também por conta da entrega incremental de valor para o cliente. Esse é um dos grandes trunfos das metodologias ágeis que de fato nos proporcionam entregar o valor de maneira incremental, ou seja, ao invés de esperar terminar o projeto para fazer as entregas para o cliente, assim que nós temos uma coisa pronta, e de fato essa é a coisa que resolve o maior problema do cliente primeiro, nós vamos já começar a entregar isso. Então, a entrega ocorre incrementalmente ao longo do tempo e com isso nós conseguimos extrair valor mais cedo. Por esse motivo, a nossa curva de entrega de valor ela acaba sendo invertida. A gente entrega mais valor a partir do início do projeto e no final do projeto, onde a gente chega naquela cauda longa do nosso backlog, dos itens de menor valor, a nossa capacidade de incrementar valor começa a se tornar mais flat. Por isso, a curva neste formato. Quanto à capacidade de mitigar os riscos da mesma forma, à medida que a gente vai entregando o valor mais cedo, nós vamos também mitigando os riscos mais cedo. Então, essa curva de gestão de risco, ela também é invertida com metodologias ágeis. E quanto à nossa adaptabilidade, como é que fica a adaptabilidade com relação aos métodos ágeis? Bom, eu já vou falar para vocês como é que as metodologias ágeis endereçam todos esses aspectos que eu coloquei aqui, porque a necessidade continua sendo a mesma. Nós temos um problema para resolver, um determinado tempo até que a gente seja capaz de resolver esse problema e temos que sim fazer uma análise, um projeto, implementar, testar, entregar, mas como que as metodologias ágeis de fato abordam isso. E dentre as principais práticas utilizadas pelas metodologias ágeis, especialmente para nos garantir segurança e adaptabilidade ao longo do tempo, é basicamente uma documentação mais leve, mais direta, uma comunicação mais direta para o cliente, bastante fundamentada na utilização de uma técnica chamada User Stories, ou histórias do usuário, e através dessas histórias do usuário, nós eliminamos a necessidade de construir documentações ostensivas, que são caras de serem feitas e que de fato se tornam obsoletas muito rapidamente. E aí, com isso, nós melhoramos também a comunicação com o nosso cliente. Mas não para por aí, porque os métodos ágeis vão se utilizar também de muita automação em tudo o que for possível. Desde como que a gente testa o nosso software com testes automatizados, até a maneira de como nós entregamos o software através de mecanismos completamente automatizados. E é lógico, sem descuidar da excelência técnica, da qualidade no código, da qualidade da arquitetura e de uma série de outros aspectos que, de fato, vão proporcionar com que a nossa adaptabilidade se mantenha alta ao longo do projeto. Então, essa curva de adaptabilidade, com o uso de metodologias ágeis, ela fica basicamente assim.
A gente perde adaptabilidade ao longo do tempo? Com certeza. Quanto maior for seu software, maior for seu projeto, você de fato vai ter cada vez um fardo maior para carregar. Então, com certeza, você vai perder um pouco de adaptabilidade ao longo do tempo, mas se você utilizar as técnicas corretas, você vai manter o seu nível adequado, você vai manter a sua capacidade de responder às mudanças com segurança a qualquer momento. Agora, me diz uma coisa, você está gostando desse conteúdo? Se você está gostando desse conteúdo, esse é o momento de você se inscrever aqui no nosso canal, badala o sininho para você receber as nossas notificações. Não se esquece de deixar o like, porque ele é muito importante para nós aqui no YouTube. E eu gostaria também de te convidar para compartilhar esse vídeo com os seus colegas. Aqueles que, assim como você, são pessoas inteligentes e estão buscando aprender mais sobre esses métodos que mudaram o mundo. Samuel, você fala tanto aí sobre métodos ágeis e parece até relativamente complexo. Como é que eu posso iniciar com o uso de metodologias ágeis? Bom, para te responder essa pergunta, eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu conheci e como que eu aprendi a dominar as metodologias ágeis. Bom, o ano era 2003. Em 2003, eu já programava softwares por 9 anos. Eu comecei a programar em 1994, quando ainda não existia internet no Brasil, desenvolvendo sistemas para DOS, telinha preta, ou quem sabe até telinha verde, aqueles computadores mais antigos. E naquela época era realmente muito mais difícil. Não apenas pelo uso das metodologias com aspectos mais tradicionais, como Waterfall, mas principalmente pelo acesso à informação. E até mesmo o ferramental que a gente tinha à nossa disposição naquela época não era assim tão avançado. Então, em 2003, eu já desenvolvia software há quase 10 anos. E nessa época, eu basicamente vivia em meio ao caos. Literalmente em meio ao caos. Era muito difícil desenvolver software porque não era apenas o fato de nós utilizarmos métodos tradicionais, em alguns casos nem método nós tínhamos. Então você pode imaginar uma série de problemas que gerava, desde uma compreensão equivocada, a implementação errada de uma solução para o cliente, ou até mesmo a entrega de uma solução de baixa qualidade, cheia de bugs e que de fato poderiam gerar problema para os clientes. Bom, eu passei por tudo isso. Eu passei realmente por um período muito caótico, que inclusive eu sofria muito com isso. Como implementador, como programador, eu sofria porque eu não era capaz de entregar algo que funcionasse perfeitamente e que de fato satisfizesse todas as necessidades dos nossos clientes. Nessa época, inclusive, eu passei por uma situação em que um bug introduzido numa aplicação causou o não pagamento de uma fatura. Eu trabalhava no desenvolvimento de um sistema para o mercado financeiro que gerenciava pagamentos e gerenciava pagamentos muito importantes. Então, num desses pagamentos, no valor de 5 milhões de reais, um bug no nosso sistema impediu o pagamento dessa fatura. Isso gerou uma multa por atraso de 50 mil reais, 1% de multa por atraso, 50 mil reais. E 50 mil reais de multa por um bug num sistema, ela pode falir uma empresa, dependendo do tamanho da sua empresa. Se for uma startup, por exemplo, você pode estar aí com grandes problemas. E não foi diferente, uma série de pessoas foram demitidas, a caça às bruxas tinha começado, aquela cultura do blaming, quem é o culpado por esse problema aqui? Então você pode imaginar o ambiente extremamente caótico em que a gente vivia naquela época. Até que, pela graça de Deus, o Espírito Santo me ensinou a agilidade. Mas como assim, Samuel? Pela graça de Deus, agora a agilidade é divino? Deixa eu explicar para vocês. Eu trabalhava nessa empresa como programador e ela contratou um novo desenvolvedor, um novo profissional, e esse profissional veio trabalhar na minha equipe. E num determinado dia, nós estávamos trabalhando lado a lado, com o computador um do lado do outro, programando o sistema que a gente tinha ali relacionado à gestão de cartões de crédito. E, de repente, eu olhei para o lado e não consegui compreender o que o meu colega estava fazendo. Daí eu perguntei para ele, o que tu está fazendo? Eu não compreendi o código que ele estava escrevendo na ocasião. Ele virou para mim e falou, ué, eu estou escrevendo testes automatizados. Ou você acha que eu vou escrever algum código sem testes? Essa foi a primeira frase que eu ouvi na minha vida e que me remeteu ao contato com as metodologias ágeis. E certamente foi uma frase que eu jamais esqueci. E por que da graça divina? Por que o Espírito Santo me ensinou agilidade? Porque o nome desse meu colega é Gustavo Espírito Santo Hartmann. Então eu costumo dizer
que o Espírito Santo me ensinou agilidade. Ele é fundador da Frank Open Bank, uma startup em franco crescimento que pretende revolucionar o mercado financeiro. E até nos dias de hoje, quase 20 anos depois, eu continuo aprendendo muito com ele. Mas como que essa história se desenrolou? Bom, eu virei para ele e falou: testes automatizados? Como assim? Deixa eu entender isso aí. Então ele me explicou a essência e a importância dos testes automatizados e a partir dali eu entendi e incorporei aquilo no meu ambiente de trabalho. Primeiramente eu simplesmente comecei a fazer testes e depois ele me emprestou um livro da Mary Poppendieck chamado Lean Software Development, o primeiro livro da Mary sobre Lean aplicado a software, e posteriormente ele me apresentou algumas outras metodologias como o Extreme Programming e como o Scrum. E fazendo um mix e misturando esses conceitos, essas coisas, nós começamos a mudar a nossa forma de trabalho e ainda dentro daquele ambiente caótico, nós conseguimos ser 4 vezes mais produtivos do que as outras equipes. E uma coisa interessante, nós paramos de ter bugs, porque nós começamos a ter testes automatizados. Na realidade, no ano de 2004, um ano depois, nós já tínhamos ali um ambiente de integração contínua e entrega contínua completo. Ou seja, nós tínhamos testes automatizados nos diversos níveis e nós tínhamos um processo onde não precisávamos tocar em nada para que a nova versão do nosso software fosse disponibilizada em produção de maneira completamente automatizada, com testes, com até mesmo o banco de dados sendo gerado de maneira automatizada. Naquela época, o Espírito Santo, além de me apresentar para essas metodologias e me emprestar alguns livros, ele me apresentou para a biblioteca de artigos da Agile Alliance. Então eu passei a conhecer essa organização americana que de fato tinha sido fundada pelos signatários do Manifesto Ágil, o documento que tinha sido assinado em 2001, que basicamente determinou o início de fato daquilo que a gente conhece hoje por metodologias ágeis. Essa biblioteca de artigos da Agile Alliance foi uma referência muito importante para a minha vida, para a minha carreira, tanto pessoal quanto profissional. Eu comecei a estudar e aplicar em todos os meus projetos esses conceitos que eu aprendia lá. E aí, avançando um pouco mais no tempo, para minha grata surpresa de vida, inclusive, em 2010 eu me tornei um diretor da Agile Alliance lá nos Estados Unidos. E lá eu fiquei por 5 anos e pude conhecer todos os autores dos livros que eu gostava de ler. E com toda essa experiência, ao longo do tempo, eu acabei juntando tudo isso, tanto a minha experiência como desenvolvedor e posteriormente como executivo, e também como membro da comunidade que disseminava esses conhecimentos, eu juntei tudo isso num framework que eu chamei de Pyramid Lean, um framework que basicamente nos ajuda a transformar a cultura organizacional para que nós possamos adotar metodologias ágeis de uma maneira menos dolorosa e mais eficiente. E se você quer continuar aprendendo um pouco mais sobre isso, essa história ela é muito longa e eu gostaria de falar um pouco mais para vocês sobre o Manifesto Ágil, sobre como ele foi criado, justamente por esse contato que eu tive com todos esses autores e todas as histórias que eu pude conhecer através deles, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nos próximos vídeos. Mas se você quer antecipar um pouco o seu aprendizado sobre esse conhecimento e não quer esperar pelo nosso próximo vídeo, nós temos aqui um treinamento especial que a gente preparou para você, chamado Lean Agile Foundation, onde você vai aprender os fundamentos básicos da agilidade e do Lean, que na realidade é o método precursor da agilidade. O primeiro link aqui da descrição vai te levar direto para esse treinamento que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Então, eu te convido mais uma vez, deixa o like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo e fica com a gente para a gente compartilhar essa transformação da indústria, buscando torná-la mais humana, produtiva e sustentável.